Então, vamos falar agora aqui sobre o homem natural e o homem espiritual e a diferença entre, não é, o homem natural que está no erro, naturalmente, e o homem espiritual que já está naturalmente em verdade. Nós sabemos que, segundo a Bíblia, o homem natural não pode compreender as coisas espirituais, que é o conhecimento de Deus verdadeiro e completo. O homem natural é o homem que vive naturalmente no pecado, sendo estranho a Deus. Isto nós vemos em 1 Coríntios 2, de 12 a 16. O homem espiritual, por outro lado, é aquele que conhece aquilo que lhe é dado gratuitamente por Deus, como está no versículo 12, aqui da passagem de 1 Coríntios 2. Portanto, o que é que nos é dado gratuitamente por Deus? O conhecimento da verdade, o conhecimento pleno da verdade. A diferença entre um e outro está no espírito do mundo ou de Deus. E diz em 1 Coríntios 2,12, mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, nesta mesma passagem, diz nos versículos atrás, em 1 Coríntios 2, de 6 a 7, da sabedoria entre os perfeitos, sendo que os perfeitos são quem? Os perfeitos são os homens espirituais, que discernem bem todas as coisas. Para os outros, tudo o que os perfeitos discernem bem lhes parece loucura. Quando a passagem diz, e ele de ninguém é discernido, falando do homem espiritual, quem é o ninguém? O ninguém, que o homem espiritual não é discernido, não é? É todos os homens naturais. Todos esses homens naturais, de nenhum deles, não é? Ninguém deles, há sabedoria entre os perfeitos, portanto o homem espiritual não vai ser discernido por essas pessoas, não vai ser entendido por essas pessoas. Essas pessoas não estão aperfeiçoadas na sabedoria de Deus. E nós sabemos que há muitos homens de Deus que não têm todo o conhecimento pleno da verdade, mas o conhecimento pleno da verdade está-lhes disponível através do Espírito. Ou seja, eles podem estar no erro, mas apresentando a verdade, eles saem do erro. E isso já aconteceu na nossa igreja, com irmãos que tinham algum conhecimento confuso em relação a algumas doutrinas e, de alguma forma, negavam algumas doutrinas porque não tinham esse conhecimento. Mas nem sequer foi preciso um grande esforço. Foi só preciso citar 2 versículos, explicar aqueles versículos. E não fomos nós que fizemos aquelas pessoas chegar ao entendimento. Eles chegaram ao entendimento sozinhos, porque o Espírito lhes deu, não é? O Espírito que provém de Deus lhes deu a capacidade para conhecer aquilo que estava ali a ser dado gratuitamente por Deus, que era o entendimento da verdade. Eles conheceram naturalmente. Mas porquê que estas pessoas reconhecem naturalmente e outras, quando nós vamos tentar ensinar as mesmas coisas, elas se tornam nossos inimigos? Lutam contra nós. Porquê? Porque eles são os homens naturais, não são os homens espirituais. Então, os perfeitos, os homens espirituais, são aqueles que têm sintonia em verdade. E aqueles que combatem contra a verdade não são os perfeitos. E nós lemos em 1 João 4,6 a dizer o quê? Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Está tudo dito. Nisto nós conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, os irmãos que conhecem e reconhecem a verdade, eles têm o Espírito da verdade. Aqueles que, depois de serem admoestados na verdade e conduzidos à verdade, não reconhecem a verdade, esses têm o espírito do erro. E nós ainda lemos depois, em João 4, 23, 24, também uma referência perfeita que complementa aqui muito bem esta passagem, da 1 João. Então, João 4, 23 e 24 diz assim, mas a hora vem, e eu já falei nisto há pouco, e agora é que os espíritos, que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai quer, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em quê? E em verdade. E nós vimos
em 1 João 2, nenhuma mentira vem da verdade. Então todos aqueles que amam a Deus, que o Pai quer que o adorem em verdade, em toda a verdade. O Pai não quer pessoas que o adorem em 50% da verdade, que reconheçam algumas coisas da obra do Senhor Jesus na cruz, mas não reconheçam outras. Não é? Que reconheçam que Jesus morreu na cruz, mas não reconheçam que morreu na cruz por causa daqueles que o Pai lhe deu. Todos aqueles que me deste, que nenhum se perca, disse o Senhor Jesus. Não é todos aqueles que o Pai deu, é todos aqueles que decidirem. Isso, todos que o Pai deu, não. É todos aqueles que se decidirem, todos aqueles que tomarem uma decisão é que são salvos. Não é todos aqueles que o Pai deu ao Senhor Jesus. Espera aí, então vocês estão contra a palavra de Deus, estão contra o Senhor Jesus, não é? E estão contra a vontade do Pai. Então, estas pessoas estão equivocadas. Então, falar a verdade de Deus, falar da eleição, não é bíblica, então é do quê? Muitas pessoas têm a ideia que a eleição predestinada de Deus é calvinismo. Eu sempre que isto acontece, eu fico com um incómodo tão grande por causa da ignorância das pessoas que eu fico chocado. Muitos cristãos equivocados, não é? Por falta de conhecimento, eles associam automaticamente a eleição ao calvinismo. Porquê? Por causa desse movimento humano, não é? Que muitas pessoas dizem, sou calvinista, e então eles logo rejeitam a eleição, e essas pessoas são as pessoas que normalmente falam muito de eleição, estão sempre com a eleição na boca. Não é? E por isso, estas pessoas associam que os calvinistas são os da eleição, e os da eleição são calvinistas. A doutrina da eleição e da predestinação não nasceram da teologia de João Calvino, mas na inspiração do Espírito Santo dada aos apóstolos e aos profetas muitos séculos antes de sequer João Calvino ter nascido. Portanto, eu digo já aqui com todas as letras, não sou calvinista, nem sou qualquer nenhum outro nome, não sou batista, não sou isto, nem sou aquele outro. Eu sou cristão, seguidor do Senhor Jesus. Eu não quero saber de denominações, de nomes que as pessoas se atribuem através de movimentos humanos. Ainda que esses movimentos humanos possam ter sido movidos por Deus, e esses homens especificamente serem homens que Deus usou para fazer obras necessárias para a propagação da verdade de Deus, é sempre a Cristo que eu sigo. Porque no centro daquela circunferência, não é, onde a agulha espeta, é o Senhor Jesus que está lá, como eu já disse aqui. Não é João Calvino. Portanto, é em Cristo que eu estou centrado. Eu sou cristocêntrico. Centrado no Senhor Jesus. Eu não quero saber de João Calvino para nada. Nem de Lutero, nem de Agostinho de Hipona. É no Senhor Jesus. Se estes homens disseram coisas válidas que estão de acordo com a palavra de Deus, então glória a Deus, não é? Não é glória a estes homens, é glória a Deus que Ele usou estes homens. Não é? Esses homens devem ser honrados pelas coisas boas que fizerem, não é? Se eles estiverem de acordo com a palavra de Deus. Se estiverem a fazer coisas contra a palavra de Deus, eles, não é, têm que ser desonrados. Não é? Simplesmente. Portanto, eu não estou aqui para pregar calvinismo. Fiquem já sabendo que isto não tem nada a ver com Calvino, e eu não quero saber de Calvino, e não vou falar de Calvino aqui nem mais uma vez. Eu estou aqui para falar da palavra de Deus. Portanto, negar a eleição é negar as Escrituras. Independentemente, não é, do que os homens andam para aí a dizer que esteja de acordo ou não. O que é que a Bíblia diz e o que é que a mente de Deus nos revela é que eu estou interessado. Então, comprometer a verdade da eleição é comprometer toda a Bíblia e meter em causa a inerrância da Bíblia, não é? A credibilidade da Bíblia e a suficiência dela como a palavra de Deus. Porque se nós negamos e pervertemos uma coisa na Bíblia e aquilo desmorona, se aquilo está centrado na narrativa bíblica e no todo da Bíblia, então destruir aquele ponto é fazer desmoronar toda a Bíblia. Portanto, pessoas que estão contra a eleição, elas deviam deixar de pregar e deviam fechar as suas Bíblias, não é? E
irem trabalhar para as obras, irem trabalhar para a restauração, fazerem qualquer outra coisa, arranjarem outras profissões, irem tirar cursos de outras áreas, irem se formar noutras áreas e seguirem daí, fazerem disso as suas profissões. Não pregar a palavra de Deus, porque eles não têm credibilidade nenhuma. Porque dentro da igreja, negando a eleição, quando eles abrirem a boca para dizer alguma coisa que de alguma forma roce na eleição, alguém pode se levantar de um púlpito e contradizê-los ou contrariá-los com algum versículo bíblico que eles depois ficam engasgados e não sabem responder. E, portanto, eles depois não têm credibilidade nenhuma para falar da palavra de Deus, e a palavra de Deus, vindo da boca destes homens, não tem poder nenhum para convencer ninguém, porque ela é contraditória e ela é incoerente. Portanto, nós não podemos estar a negar nenhuma verdade. A Bíblia diz, com todas as letras, 1 Tessalonicenses 1,4, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Então, sabendo que a nossa eleição é de Deus e não de Calvino, fica mais fácil saber que ela é nossa, porque vem de Deus que a deu. Ela não é nossa, porque Calvino falou sobre ela. Nossa, porque nos é dada. Não nossa, porque nós nos fazemos eleitos por meio de escolhas. Porque há pessoas que também vão por esse lado, pervertendo aí a identidade correta da eleição. A eleição é dele e é ele que dá a quem ele quer. Esta é a forma bíblica. Então, muitas doutrinas da Bíblia acerca do caráter de Deus são necessárias nós falarmos, não é? Para se entender a eleição como a base da graça. Não entender a eleição devidamente é não entender o que é que a graça de Deus é e como é que essa graça de Deus opera a salvação naqueles que são salvos. A base para nós contemplarmos quem Deus é na verdade, ou seja, se nós quisermos ir profundamente até à mente de Deus, e nós sabermos quem nós somos diante dele, é qual? É a doutrina da eleição. Porque a eleição vai focar logo primeiramente em quem nós somos diante de Deus. Porque a eleição vem tirar vem tirar homens para salvar de um meio de um grupo de homens que está condenado. Então é a primeira coisa que a eleição diz, é que de todos os homens que estavam condenados, Deus vem e tira do meio desses todos que estavam destinados ao inferno. Deus vem com a sua graça. Esses homens estavam a caminhar direitinhos para o inferno, não é? Um avião a despenhar-se, ou um comboio a descarrilar-se, com eles todos lá a irem para o inferno. E Deus vem, interpõe-se, e de dentro desse comboio, desse avião, ele vai e tira muitos para neles mostrar o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão e salvá-los. Então, este estado em que nós vemos os homens da depravação é onde nós começamos a entender a eleição. Portanto, a base para nós contemplarmos quem Deus é na verdade é nós sabermos quem nós somos diante dele. Depravados, condenados. Toda a Bíblia é acerca disto. Como se Deus, ao longo de toda a narrativa, nos dissesse: saibam bem quem são vocês antes de quererem saber quem eu sou. Então a narrativa, a eleição bíblica, a doutrina da eleição na narrativa, nos mostra quem Deus é. Esse amor de nos ir resgatar dessa depravação onde nós nos encontrávamos. Então a pergunta aqui a fazer é: quem é o homem diante de Deus? O homem é inocente? Não. O homem é bom? Não. O homem é puro? Não. O homem é vítima do diabo? Não. O homem é vítima das decisões de Adão e Eva? Não. O homem é vítima de si mesmo? Não. O homem em si pode alguma coisa? Não. O homem tem poder para tomar boas decisões? Não. O homem tem alguma esperança em si mesmo? Não. E poderíamos continuar, não é? Então, quem é o homem diante de Deus? É o homem
condenado, um homem perdido, um homem sem esperança. No currículo do homem diante de Deus, nós podíamos dizer o currículo do homem tem várias, não é, aptidões ou qualidades lá, e as qualidades são todas negativas: pecador, depravado, ingrato, injusto, desobediente, rebelde, anárquico, afrontador, perverso, inimigo de Deus. E podia continuar. Então, quando nós lembramos aquela citação de Isaías 41, não é? A dizer: eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. Nós já estamos a ver, então, que é daqui que nós temos que começar a entender a eleição. O homem não é nada. Todo o capítulo de Isaías 41 é sobre Deus mostrando a sua glória e a obra que Ele tem preparada para com os seus eleitos, diante de uma humanidade caída, miserável, que nada pode fazer e nada sabe. Leiam, irmãos, o capítulo 41 de Isaías e vocês vão entender isto. Assim que Deus coloca o homem no seu devido lugar, não é? Neste capítulo, Ele mesmo se exalta, apregoando a sua obra com supremacia, como nós vemos em Isaías 41:4 e em Isaías 41:20. Deus a exaltar-se. E Ele exalta-se abatendo os méritos humanos até à insignificância, como Ele faz em Isaías 41, de 24 a 26. Então, por contraste, depois de Ele fazer isto, no capítulo 41, Ele entra no capítulo 42, logo no capítulo 42:1, a referir-se ao Senhor Jesus, a exaltar o Senhor Jesus como o eleito. Vocês conseguem ver o que Ele fez no capítulo 41, não é? A baixar e a humilhar, a abater os méritos humanos do homem à insignificância, a abater a humanidade caída e miserável e a reconhecer essa natureza dos homens como miseráveis e a exaltar-se a si mesmo em sua obra em supremacia, para depois, logo no capítulo 42, ele exaltar o Senhor Jesus como o eleito, não é? E ele refere-se aqui ao Senhor Jesus como, não é? Nós podemos ler aqui o versículo. Diz assim: eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Ele não se apraz nos homens, é em Jesus que Ele se apraz. E o capítulo 41 mostra isto. Portanto, o eleito de Deus, em hebraico, a palavra eleito aqui é Bechirá, que vem da palavra também escolha, o meu escolhido, ou seja, o eleito como escolhido, para ser posto em evidência a glória de Deus nele. Vocês estão a ver que é tudo acerca da glória e acerca da glória em Jesus? Nós igualmente também fomos escolhidos de Deus em Jesus para revelarmos ao mundo a glória do Deus eterno no Filho. Então, assim que o homem em si mesmo é reduzido a nada, Jesus é exaltado. Não por ele mesmo, porque não é o Senhor Jesus que se exalta, mas é o Pai que o exalta. Não é? E por isso é que nós vemos nessa passagem de Isaías 42:1, logo a seguir diz: ele não clamará nem se exaltará. Então, o Senhor Jesus não se vai exaltar a si mesmo, mas é o Pai que o exalta, não é? É o Pai que o exalta. Logo a seguir, nós vemos nos versículos a seguir, essa passagem, que é o Pai que o exalta. Portanto, a base para nós entendermos a eleição é reconhecer que a natureza do homem é pecado. É essa a natureza. Isaías 41 não é boa. Se o homem em si mesmo não é bom, então as suas escolhas também não são. E agora quero falar aqui sobre uma passagem interessante sobre o ser bom.
Um certo príncipe pergunta ao Senhor Jesus, uma vez, e em Lucas 18 a 19, está lá isso bem claro, a dizer assim: Bom mestre, o que é que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu ao homem, respondeu à pergunta dele com uma pergunta: Por que me chamas bom? E esta pergunta é importante. Por que me chamas bom? Por que razão o Senhor Jesus ia responder a uma pergunta com uma pergunta? Ele fazia isto muitas vezes. E fez, não é? E está registado. Mas porquê que ele diz assim? Porquê que me chamas bom? A razão por que aquele homem chamava o Senhor Jesus bom era importante de evidenciar. Por isso é que ele faz a pergunta. E ele continua a dizer assim: Ninguém há bom senão um, que é Deus. Então, porque me chamas bom é importante. A razão por que ele chamava bom era importante. Porque Jesus queria dizer que se aquele homem chamava ele de bom, porque reconhecia que ele era Deus, então era legítimo este elogio. Por isso é que ele diz: Ninguém há bom senão um, que é Deus. Porque me chamas bom? Se aquele homem acreditava que Jesus era somente um homem, então bom não era um adjetivo correto para usar, porque nenhum homem é bom. Só Jesus podia realmente receber o título de bom, pois ele é Deus. Então, por que me chamas bom? Tu reconheces que eu sou bom? Se tu reconheces que eu sou bom, porque eu sou o próprio Deus, então eu aceito o elogio. Sim, eu sou bom. Então, quando tu reconheces que há méritos bons em mim, tu reconheces os méritos que vêm diretamente do meu Pai. Eu sou bom no Pai, porque eu sou o próprio Deus vivo. Então, se me chamas bom, chamas-me bem. Mas se tu estás a olhar para mim somente como um bom mestre, como um homem sábio, que não é o próprio Deus, então eu não sou bom. Porque nenhum homem é bom. Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Vocês conseguem entender a razão porque ele pergunta isto? Ele está a querer dizer: eu sou Deus, por isso é que eu sou bom. Porque se eu não fosse Deus, nenhum homem é bom. Então, quando ele diz que ninguém há que é bom, ele está realmente a falar desta doutrina da depravação total. Nenhum homem é bom em si mesmo. Nós não podemos dizer que os homens são bons, porque eles não são. Se há coisas boas neles, é por causa da presença do Deus eterno, do Deus vivo, que está neles. Como estava no Senhor Jesus, sendo Ele próprio, não é? O próprio Deus, não é? O Deus encarnado. O facto de os homens não acreditarem que Jesus era o próprio Deus é a razão porque o Senhor Jesus também diz isto, este certo príncipe, não é? Que nenhum homem é bom, mas ele era bom, porque ele era o próprio Deus. Nós lemos em João 8:24 a dizer, o Senhor Jesus a dizer assim: Por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Todos os judeus sabem o que é que o eu sou ali queria dizer. Se não credes que eu sou o quê? O eu sou é uma referência a Êxodo 3:14, não é? Quando Moisés perguntou ao próprio Deus, quando Deus se manifestou a Moisés e mostrou a sua glória a Moisés, e Moisés, não é, se prostrou diante de Deus, e Deus lhe deu-lhe uma missão, deu-lhe uma obra, deu-lhe uma mensagem para ele levar. Ele depois perguntou: quem é que eu vou dizer que me enviou? E Deus disse assim, diz que o eu sou te enviou. Eu sou o que sou, em Êxodo 3:14. Hayeh Hasher Hayeh. Eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. Portanto, quando o Senhor Jesus diz: se não credes que eu sou, este eu sou é uma referência ao próprio Deus, afirmando que Ele era o Deus eterno, o Deus eu sou. Portanto, o Senhor Jesus dizendo que se não credes que eu sou, se não credes que eu sou o Deus do Êxodo, o Deus que estava diante de Moisés a falar com ele, vocês vão morrer nos vossos pecados, porque vocês não reconhecem que eu sou o Deus eterno. E, portanto, aqui, quando ele falava bom mestre, não é? Porque me chamas bom, ele estava a dizer a mesma coisa. Se tu não reconheces que eu sou o Deus eterno, o Deus do Êxodo, o Deus de Moisés, não é? Não me chames bom, porque nenhum homem é bom. E então,
Esta é a interpretação correta deste versículo e a base para nós prosseguirmos ao bom entendimento da eleição. Então a base de nenhum homem ser bom é a depravação. E nós vamos ver agora a depravação então de Adão e Eva e a escolha livre. Temos que ir ao início da Bíblia para entendermos a eleição. A depravação começou com Adão e Eva segundo uma escolha livre. Segundo uma escolha livre. Então, negar a eleição de Deus é dar ao diabo razão. Porque Deus diz em Romanos 9,16, não depende de quem quer. Mas o diabo vem em Gênesis 3 e vai dizer a Eva, a decisão é tua. Mas será que a decisão é mesmo nossa? Eva achou que a decisão era dela e não de Deus. E ela tomou uma escolha. E o que é que veio dessa escolha? Veio o pecado e a condenação. Então agora nós, usando como espelho esta mensagem de Satanás, a escolha é tua, a decisão é tua. Nós acreditamos mesmo que a nossa boa decisão vai nos colocar na salvação? A boa decisão de Eva colocou-nos a todos na condenação. Alguém pode crer que a boa decisão do homem leva à salvação ou leva à condenação? É isso que nós vamos ver aqui. Então a ideia de colocar no homem a decisão em si mesmo, capaz de fazer boas escolhas, começa com a serpente no Éden. E foi assim que a ideia da decisão pessoal se tornou a origem da queda do homem e ainda hoje continua a perverter a mente dos homens, a acreditarem que é a decisão pessoal que os coloca na salvação. Adão e Eva, então, assim o comprovam, tomando a sua decisão em si mesmos, e aqui estamos todos nós, mortos espiritualmente, em pecados e delitos, a pagar por essa escolha livre. Então é esta liberdade que os homens continuam a reivindicar, esta liberdade que tinha Adão e Eva? Eu não entendo como é que as pessoas não entendem isto. O diabo introduziu na mente humana, desde o Éden, essa ideia do homem ter o poder em si mesmo, para ser igual a Deus. Toma a decisão para tu seres igual a Deus. Há uma cobiça. A ideia do homem tomar decisões tem a ver com a ideia de ser igual a Deus. Se Deus toma decisões, eu também posso tomar. Deus toma as dele, eu tomo as minhas. Mas o que Deus nos quer ensinar desde o início é que nós não somos iguais a Deus. Nós não podemos tomar decisões da mesma forma que Deus toma. Por isso nós precisamos de Deus. Se Adão e Eva soubessem que eles tinham que depender totalmente, tinham que estar totalmente sujeitos ao Senhor Jesus, ao Deus eterno ali, que era o Senhor que andava ali. Quem era o Senhor que andava ali em glória naquele jardim? Era o próprio Senhor Jesus, glorificado, que andava ali. E então, se eles soubessem isso, eles nunca na vida tinham cedido à tentação. Eles tinham dito, não. Nós não podemos tomar decisões em nós mesmos. Deus tomou as decisões por nós. E agora a nossa decisão de não ouvir-te a ti e desobedecer vem dessa decisão de Deus. Porque nós estamos sujeitos às decisões de Deus. E a decisão de Deus é maior do que a nossa. E isto é a sujeição. E não havia queda. Mas Adão e Eva não sabiam o que é a dependência e a sujeição. Eles tinham uma liberdade verdadeira, mas não é uma liberdade completa da consciência da dependência e da sujeição, que nós agora, como salvos, já temos. Nós temos esse privilégio de Adão e Eva. Mas porquê? Porque nós já viemos do pecado, nós já viemos da queda e já sentimos na pele como é que as nossas escolhas não produzem nada de bom, muito pelo contrário, só produzem misérias. E eu aprendi isso ao longo da minha vida com muitas más escolhas. Então, se por essa escolha livre de Adão e Eva, não é, o pecado passou a todos os homens, e com o pecado a morte espiritual, como nós vemos em Romanos 5,12, como é que alguém morto em pecados e em delitos pode tomar decisões de qualquer natureza, quanto mais um morto agora decidir viver? A não ser que as pessoas não acreditem na Bíblia e também não creiam estarem realmente mortas espiritualmente diante de Deus, antes que a salvação os resgate. E em Romanos 5, não é? Nós lemos lá dizer, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então só havia uma lei no Éden e só houve também uma tentação. E a escolha livre foi imediatamente para a rebelião e o pecado.
Então, como podem os homens atualmente achar que têm alguma capacidade para escolher bem em vantagem a Adão e Eva? Infelizmente, há crentes, nos dias de hoje, tão cheios de confiança em si mesmos que acreditam que podem acertar onde Adão e Eva falharam. Se eles, que tinham livre arbítrio verdadeiro, ou seja, verdadeiro até um certo ponto, não conseguiram resistir à tentação da serpente, o que se dirá de homens nos dias de hoje já escravizados ao pecado? Sempre que o homem, então, estiver inclinado para pensar sobre o poder da sua própria liberdade, para fazer escolhas em si mesmo, deve lembrar-se primeiro que Adão, o homem livre, é a razão por que o pecado existe. Adão pensou exatamente como o homem espiritualmente morto pensa ainda hoje, que tem poder de tomar decisões, que ele pode decidir alguma coisa em si mesmo e vir daí coisa boa. A decisão, ou a única decisão, por meio do livre-arbítrio que nós devíamos ter em mente, é a decisão de Adão e Eva, de criarem, através de uma escolha livre, uma realidade de escravidão da qual nós agora precisamos ser salvos. A liberdade de escolha segundo a vontade humana leva à escravidão, que nós vemos em Romanos 8:13. E a renúncia da liberdade em si mesmo para fazer a vontade de Deus leva à liberdade. E por isso é que o Senhor Jesus nos diz em Mateus 16:24. Renuncie-se o homem a si mesmo. Negue-se o homem a si mesmo. E renunciar e negar do homem a si mesmo é também renunciar e negar a sua própria decisão. A ideia de que as suas próprias decisões são boas. Se Adão e Eva tivessem renunciado às suas decisões, eles não tinham desobedecido. Então, nós temos que negar. Só quando nós negamos realmente as nossas decisões é que Deus coloca em nós a boa decisão para nós entrarmos na salvação. Então, a decisão humana que é capaz de colocar alguém na salvação é a decisão que vem da força de Deus, capacitando o homem a fazer a escolha certa. Se há uma lição a aprender na queda, juntamente com a resposta para a pergunta de porquê que Deus permitiu que Adão e Eva pecassem, é que todas as decisões têm de ser feitas em Deus para serem válidas diante dele. O homem foi feito para a dependência de Deus e não para a independência. Adão e Eva logo perceberam isto quando foram empurrados para fora do jardim. A ideia de livre-arbítrio fora da salvação é uma grande afronta ao domínio soberano de Deus e é alimentada pela mente do próprio diabo na figura da serpente. Então nós não somos mais, como Adão e Eva, verdadeiramente livres, pois vivemos agora num mundo onde jaz o maligno, como está em 1 João 5,19, e onde a maldição de Deus caiu sobre a maldição, como nós vemos em Gênesis 3,17, Deus a amaldiçoar a terra, amaldiçoar o homem e a própria terra. Então Adão e Eva eram livres do pecado e ainda assim, voluntariamente, pecaram por uma só escolha. Nós agora, escravizados ao pecado, não podemos não pecar. Qualquer cristão sabe que basta centrar-se em si mesmo e descentrar-se de Cristo que logo peca. Do mesmo modo, qualquer que está em pecado e se centra em Cristo, logo se santifica. Esta é a lição de Deus para nós. Temos que depender totalmente, negarmos a nós mesmos todos os dias, diariamente, negarmos a nós mesmos e pormos a vontade de Deus por maior do que a nossa. As decisões de Deus para a nossa vida é que devem ter relevância, não são as nossas próprias decisões em nós mesmos. E só assim é que nós nos podemos santificar e resistir ao pecado. Então, a experiência cristã comprova que, ainda depois da conversão, o homem basta distrair-se do seu foco em Deus, que cai inevitavelmente no pecado. Se é por vezes difícil para nós que somos já salvos, ganhar uma batalha da carne contra o Espírito na salvação, então é impossível ganhar qualquer batalha antes dela. Portanto, nenhum homem poderia literalmente lutar contra a sua própria natureza para vencer e tomar uma boa decisão por Cristo. Não podiam. O homem pré-conversão, ele está derrotado
pela carne. Ele está vencido do pecado. E diz Pedro, em 2 Pedro 2,19, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Se nós somos vencidos do pecado, nós servimos ao pecado. Se nós somos vencidos do Espírito para servirmos a Deus, nós servimos a Deus, como está em Gálatas 5:16. E eu vou ler aqui esta passagem, que diz assim: digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, mas o verdadeiro crente, embora ainda possa perder batalhas, ele já venceu em Cristo. E essa é a vitória da sua força contra o pecado pela fé. E em 1 João 5,4 diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Todo o que é nascido de Deus, que Deus opera esse renascimento, essa vivificação, estando nós mortos em pecados e em delitos, como está lá em Efésios 2:1. Essa vivificação. E esta é que é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé que vem de Deus, de termos nascido de Deus. Não é? Então essa fé que está agora depositada em Deus, não é? Vence o mundo, dá-nos a vitória. Então o crente não tem mais, pela fé, a ideia de que ele mesmo, em si mesmo, pode fazer alguma coisa. Não. O crente tem fé em Cristo. E esta é a sua vitória. Então, esta fé está em nós, mas ela não vem de nós. A fé vem de Deus e atravessa-nos para difundir a confiança em Deus que ela nos concede. Nós somos o holofote, não é? E a fé é a eletricidade que entra em nós para nos poder dar luz, não é? Difundir essa luz ao mundo, ser a luz do mundo. Portanto, nós somos o holofote, mas um holofote sem eletricidade não faz nada. Quem é o autor da luz? Quem é que disse que era a luz? O Senhor Jesus. Primeiro, por isso é que o Senhor Jesus primeiro disse assim: eu sou a luz do mundo. Correto? E isto está em João 8:12. O Senhor Jesus a dizer: eu sou a luz do mundo. Mas logo a seguir, nessa mesma passagem, nós baixamos e no versículo 23 ele já está a dizer aos homens... não é nesta passagem. É em Mateus 5:14. Em Mateus 5:14 é que ele diz depois que nós somos a luz do mundo. Então, ele primeiro é a luz do mundo e depois nós nos tornamos a luz do mundo. Porquê? Porque a luz do mundo é ele em primeiro lugar. E depois é esta luz dele, esta eletricidade dele que entra em nós e nos dá a capacidade de nós nos tornarmos luz para o mundo. Mas a verdadeira luz, a verdadeira eletricidade é dele, vem dele. Assim como a fé. Não é? A fé é essa eletricidade, essa capacidade que vem diretamente de Deus para nos fazer difundir a luz ao mundo. Portanto, nós vencemos o mundo pela eleição de Deus que nos dá a vitória por meio da fé. Ser santo e irrepreensível diante de Deus é o resultado da eleição em Jesus e não a consequência de alguma decisão tomada por nós. A decisão do homem vai ao encontro da eleição e não a eleição que vai ao encontro da decisão humana. Se partirmos da decisão livre de Adão e Eva, nós vemos que no homem as decisões levam somente ao pecado. Correto? E por isso é que nós vemos em Efésios 1:4 a dizer que nós somos eleitos nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Nós não éramos santos e irrepreensíveis antes de sermos elegidos nele. Nós somos elegidos para sermos santos. Só um santo pode tomar uma boa decisão espiritual. Não os ímpios que não têm a salvação. Então, quando nós entramos na salvação, é que nós passamos a andar nas boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, como está em Efésios 2:10. Antes da salvação, as nossas obras são descritas na Bíblia como o quê? Isaías 64:6. Trapos de imundícia, trapos de porcaria,
que aqui descreve panos de menstruação, que eram usados antigamente. Portanto, é para mostrar mesmo que uma coisa porca, suja, nojenta. Portanto, as nossas obras para Deus valem tanto como esses panos. Nós éramos também, por natureza, o quê? Filhos da ira, como está em Efésios 2:3. Nós estávamos sem Cristo, separados da família de Deus, estranhos à aliança da salvação para a vida eterna e sem esperança e sem Deus no mundo, como está em Efésios 2:12. Então, quando alguém está sem esperança e Deus no mundo, como é que ele passa a estar com Deus? Com uma decisão sua? Ou quando o Espírito de Deus o busca dentro de uma eleição em vigor desde antes da fundação do mundo? Bom, nós já vimos que todos os que são convencidos do pecado, da justiça e do juízo, como está em João 16:8, são aqueles que realmente tomam a decisão de se arrependerem, entrando na salvação. Portanto, nós sabemos que é o Espírito que convence, e é o Espírito que dá a consciência, então, do pecado para o arrependimento do pecado. Portanto, é o Espírito que processa, que faz essa obra na consciência voluntária dos homens, para que os homens tomem essa decisão portanto, a decisão humana vem de uma decisão divina. Em Isaías 41, Deus abate os homens no geral, como nós já vimos ali, mas revela a vitória da sua eleição em Jacó, como nós vemos em Isaías 41, de 8 a 14. Em Isaías 42, ele exalta o Senhor Jesus, não é? Como nós vimos, nos versículos 1 ao 4, e depois em Isaías 43, nós vemos Deus explicar que esta eleição particular que ele faz a favor dos homens, que é centrada nessa eleição em Jesus do capítulo anterior, do capítulo 42, é para uma salvação que visa expressar a sua glória. E nós lemos em Isaías 43, de 7 a 8. Portanto, Isaías 41, Isaías 42, Isaías 43 literalmente mostram a mente de Deus, não é? Deus abate os homens, não é? E demonstra que eles são depravados, miseráveis, que não podem nada em eles mesmos, e se exalta a si mesmos. Da mesma forma que ele revela a sua vitória em Jacó, ou seja, na sua eleição em Jacó. Depois, nós vemos a eleição em Jesus, centrada em Jesus, como Jesus sendo o eleito, não é? E agora vemos em Isaías 43, a glória do Senhor nessa eleição. E a mostrar que é Ele o autor dessa salvação pela qual nós somos chamados, feitos eleitos, não é? E Isaías 43, 7 a 8 diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória. Fomos criados para a glória de Deus. Eu os formei e também eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Ou seja, o que é que está aqui a falar? Está a falar de pessoas que têm olhos para ver e não veem, que têm olhos para ouvir e não ouvem. Porque todos estão nesta condição, todos estão mortos em pecados, portanto, eles não podem ver nem ouvir nada como pessoas mortas. E ele diz, então, tragam a mim essas pessoas que estão mortas para eu lhes fazer ver e eu lhes fazer ouvir. E qual é a mensagem que Deus quer deixar clara a todos? Nós vemos em Isaías 43, de 11 a 13, a dizer: Eu sou o Senhor. Fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei e eu fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Outra vez não é? Eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Então Deus continua a mostrar que não é a fidelidade dos homens a razão da sua fidelidade, demonstrando a depravação e a miséria das escolhas humanas, como nós vemos em Isaías 43, de 22 a 24. Não é? Aí está evidente. Por isso ele logo a seguir diz, no versículo 25, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim.
não é? Por amor de mim, não é por amor a ti, é por amor de mim. Que ele estava a dizer ao povo, não é? Rebelde, o povo o povo morto que estava na sua depravação, é pelo amor de mim que eu vos faço, vocês estando cegos vos faço ver, vocês estando surdos vos faço ouvir, não é? E dos teus pecados não me lembro. Deus diz no capítulo anterior, no capítulo 42, no versículo 18, diz assim: surdos ouvi e vós cegos olhai para que possais ver. E depois ainda diz: tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenhas ouvidos abertos, nada ouves. Em Isaías 42, 20. Por isso é que depois, no capítulo 43, está revelado que é por amor de si mesmo que Deus nos dá a salvação. Centrado no capítulo 42, em Jesus, o eleito, em quem se agrada a sua alma. Vocês conseguem ver a sintonia destas três passagens? Isto é maravilhoso. Quando lemos em Efésios que pela graça Deus nos fez agradáveis a si no amado, como está lá em Efésios 1,6, quer dizer que antes da graça nós éramos desagradáveis em nós mesmos. Nós éramos, desde que nascemos até a nossa conversão, inimigos de Deus, como está em Romanos 5,10, estranhos e inimigos, como está em Colossenses 1,21. Até a nossa postura em relação ao mundo era inimizade contra Deus, em Tiago 4,4. Nós éramos, por natureza, filhos da ira, em Efésios 2,3. Nós estávamos longe de Deus, separados e inimizade, Efésios 2,13-15. Entenebrecidos no entendimento, na vaidade da mente e entregues à dissolução, como está em Efésios 4,17-19. Então, como é que alguém, lendo a palavra de Deus, acha que antes da graça ele tinha em si a capacidade de agradar a Deus, fazendo a escolha certa em si mesmo? A própria palavra dissolução, como está lá em Efésios 4, 17 e 19, eu vou ler a passagem completa, para vocês verem bem. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais, como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, como estão todos os ímpios, não é? Os gentios é os estranhos a Deus, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, ou seja, vocês como já nasceram de Cristo, já têm o Cristo como modelo da perfeição, então vocês sabem como fazer melhor. Mas então, quando diz que estes homens se entregaram à dissolução, o que é que isto quer dizer? Muitas pessoas não sabem o que é que o termo original quer dizer aqui. As pessoas acham que é fazer alguma coisa má, não é? Porque na própria passagem está subentendido que não é coisa boa. Mas o que é que a palavra dissolução quer dizer? É que as pessoas não sabem. Quando são perguntadas, isto já aconteceu, já perguntei a algumas pessoas em relação a este termo e vi que elas não sabiam. Algumas pessoas crentes, cristãs. Eu própria também não sabia antes de realmente começar a fazer as pesquisas do grego e do hebraico e ver palavrinha a palavrinha. Eu também lia a Bíblia e também não sabia. Mas então, a própria palavra dissolução no grego original, aselgeia, quer dizer literalmente sensualidade. Entregaram-se então a essa sensualidade no sentido de extrema luxúria, ou um excesso, um desejo excessivo, um desejo desenfreado, que também expressa a ideia de se comportar de uma forma escandalosa, ordinária, sem vergonha, insolente. Insolente. Então este é o sentimento que as pessoas estão antes de serem salvas, antes de Deus, não é? Lhes salvar. Elas estão desta forma insolentes, sem vergonhas, cheias de si mesmas, egocêntricas, cheias de vaidade, cheias de luxúria, achando que elas são boas, cobiçando-se a si mesmas e uns aos outros, não é? Achando-se as maiores a última bolacha do pacote, como nós usamos essa expressão. E então, alguém consegue imaginar pessoas que são descritas desta forma, entenebrecidas nessa vaidade, olhando para si mesmo desenfreadamente, a terem capacidade de olhar para Cristo em si mesmas e fazer uma escolha de se negarem sem que Deus se interponha para lhes dar essa capacidade? Eu não consigo ver. E eu sou uma pessoa bastante imaginativa. Eu não consigo ver uma pessoa, não consigo imaginar uma pessoa com este tipo de postura a desejar buscar a Deus. Por isso é que a Bíblia diz que ninguém busca a Deus, porque ninguém neste estado realmente busca. Então, o homem sem Cristo é inimigo de Deus.
subjugado ao diabo, escravo do pecado. O diabo, quando meteu aquele grilhão, não é? Quando está aquela bola de ferro pousada e depois uma corrente, não é? Que vai e prende no pé do homem, ele deu imensos quilómetros de corrente. Para quê? Para criar a ilusão da liberdade. Só porque a corrente é longa e grande, não quer dizer que a pessoa seja livre. A bola de ferro continua lá, mas a bola de ferro está escondida. E a corrente é tão grande que as pessoas podem correr, saltar, dar pirueta, podem percorrer, não é? Qualquer distância, e elas acham, porque não estão a ver uma limitação nesse percorrer, que elas acham que são livres. Então é criada essa ilusão da liberdade. O diabo estende a corrente e depois ele mesmo diz ao homem: vai, corre, tu és livre. Não é? E assim que as pessoas viram as costas e começam a correr, ele dá uma gargalhada, não é? Nas costas do homem. Porquê? Porque ele sabe que ele dá a corda para o homem se esticar. Quanto maior for a ilusão da liberdade e independência do homem, também maior vai ser a prática do pecado. Correto? Então, mais contente o diabo vai ficar com essa liberdade desenfreada, com essa ilusão de liberdade desenfreada. Eu posso fazer aquilo que eu quero, sou dono da minha vida. És. Sou dono do meu corpo, sou dono do meu tempo, sou dono das minhas vontades. O homem tem distância para percorrer, então, o mundo inteiro com essa corrente longa. Porque a corrente permite. Mas só até o momento que o diabo puxar por ela. Então, esse puxão, na violência do pecado, quando nós realmente somos puxados para cairmos com a cara no pecado, todo homem logo descobre que afinal não é livre. E por isso é que sempre que as pessoas cometem pecados que geram as consequências naturais, não é? Que são a morte, a desgraça, a miséria, o erro, enfim, a frustração, a depressão, nós sentimos um sentimento, nós tornamos-nos escravos dos nossos próprios sentimentos. Até nós fazemos tudo aquilo que nos apetece, nós sentimos-nos livres, mas assim que nós escolhemos as consequências das nossas escolhas livres, nós sentimos-nos aprisionados. E por isso é que muitas pessoas querem o suicídio, porque acham que o suicídio é o escape daquela prisão, mas não é, porque o suicídio lança-as numa prisão muito maior, que é o inferno, o que é verdadeiramente triste. Então, quando nós falamos da doutrina da depravação total, nós falamos dessa natureza dos homens caída, e vamos continuar a falar sobre isto.